Evangelho, ele só alcançará as pessoas que estão em nossa volta se mostrarmos que temos intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, é impossível acontecer o poder de Deus, é impossível a gente ver o efeito de um evangelho transformador na vida das pessoas que estão lá fora. É impossível. Isto é, quando amamos uns aos outros, não permitimos que o formato do pecado destrua a nossa relação com Deus. Só pode acontecer se amarmos uns aos outros. Ontem, comentando com o pastor, a gente falando sobre esse tema, sobre essa base, falando sobre essa divisa, é voltado mais para nós, é voltado mais para a igreja, tá? Nós podemos até arremetermos esta divisa, esse tema, para o mundo lá fora. Podemos até criar algo que possa evangelizar. É difícil, é complicado, mas podemos até criar algo que possa evangelizar. Mas contemos um tema unido com Cristo para transformar vidas. Divide entre a igreja e o mundo. Ou seja, a responsabilidade da igreja para com o mundo. Unido com Cristo se refere-se à igreja para transformar vidas. Ou seja, será que aqui dentro tem pessoas que ainda não foram transformadas? Se há, vamos trabalhar com isso, né? Se aqui dentro há pessoas que ainda não foram transformadas, que ainda não tiveram esse encontro pessoal, único e verdadeiro com Cristo, então, vamos trabalhar com isso, vamos tomar essa responsabilidade para nós. Se somos unidos com Cristo, então a nossa responsabilidade é transformar vidas. O grande desejo de Deus é que a sua igreja viva em amor. O grande desejo de Deus é que a sua igreja viva em plenitude, promovendo um ambiente de paz e harmonia, um ambiente de esperança, um ambiente que pareça com o relacionamento da Trindade. Relacionamento da Trindade. Já pensou? Esse exemplo, a igreja se comparando, o relacionamento da igreja, dos irmãos para com os irmãos, se comparando ao relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja, ela deve ser, irmãos, um celeiro de comunhão, onde há um profundo desejo de relações recíprocas. Um celeiro, um ambiente de comunhão, onde há relações recíprocas. Ou seja, aquilo que eu dou para o meu irmão, eu quero também de volta. Eu não estou falando em nada material não, sabe? Não estou falando de um caderno, de uma caneta, não estou falando não. Eu estou falando de sentimento, sabe por quê? Sentimento é algo que você dá e que quer de volta. Se você ama o seu amigo, é lógico que você também espera que ele te ame. Se você ama o teu irmão, é lógico que você também espera que ele te ame. Então tem que ser uma relação recíproca. Tem que ser uma relação de mutualidade. Eu amo o Evaldo, assim como ele disse que me ama também lá no Facebook. Evaldo falou, a gente estava lá no Facebook um dia, ele citou: meu irmão, eu te amo. Aí teve outra pessoa lá que entrou e ignorou aquilo ali. O que é isso, rapaz? Estou te desconhecendo. Você está falando que ama o macho, rapaz. Eu gostei da resposta dele. Ele deu uma resposta exata, pertinente. Ele deu uma resposta à altura que aquele cidadão merecia. Ele falou sobre a nossa irmandade, que esse amor vem de Cristo. Esse amor não é o amor que o mundo plantou no nosso coração, não. É um amor transformado, um amor que vem de Cristo, da relação com Deus, e que essa mesma relação você só iria sentir se você também tivesse essa comunhão com Cristo. Não foi isso, não? Me arrepiei assim quando eu vi aquele comentário dele. Então é isso, é algo recíproco.
eu amo o meu irmão, mas eu espero que ele também me ame do mesmo jeito. Isso chama-se mutualidade, troca, chama-se intercâmbio entre os sujeitos da oração. É algo que eu dou, mas eu também quero de volta. Podemos até dizer assim, mas isso é egoísmo. Quando se refere a sentimentos, quando se refere a amar, gostar, querer bem, nós damos e também queremos de volta. Viver em comunhão é o imperativo para a vida da igreja. Isso quer dizer, é um mandamento, uma ordem vinda de Deus. Uma ordem vinda de Deus. Amar uns aos outros é um mandamento, é algo imperativo. É Deus que ordena isso. Amai-vos uns aos outros. Uma ordem divina. É uma ordem que vem de Deus para que o seu povo a cumpra. Se você é povo de Deus, faz parte dessa comunidade, você deve cumprir esse mandamento, amar uns aos outros. Muitas derrotas que colhemos em nossas vidas, muitas desgraças, muitas tragédias que colhemos em nossa vida, é porque nós não sabemos cultivar esse amor, nós não sabemos cultivar esse relacionamento, por causa da nossa falta de comunhão com os irmãos, por falta de amor para com os nossos irmãos, pelo nosso pouco esforço, pelo nosso pouco esforço de cumprir esse mandamento de Deus, amai-vos uns aos outros. É um mandamento. Irmãos, pastor, eu tenho até que horas? Vai ter escola? Vai não? Tem até 12 horas, né? Então, irmãos, nós podemos afirmar que a mutualidade é um estilo de vida, que ela deve ser afinada com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que o cristão faz, que os cristãos fazem uns para com os outros. Nós podemos afirmar de que amar uns aos outros é um estilo de vida. É um estilo de vida a ser seguido. Respeitar os nossos irmãos, uns para com os outros, em favor uns dos outros, para expressar o seu mútuo amor, ou seja, expressar a mutualidade em amor. Comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Assim diz o texto. Comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Atos. Vamos lá em Atos novamente. Deixa sua Bíblia aberta em Atos 4. Vamos deixar nossa Bíblia aberta. Tirei aqui porque eu fui lá para Salmos 133. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo lhes era comum. Tudo lhes era comum. Então, comunhão é compartilhar o que somos e o que temos para com o próximo. Então, irmãos, esses imperativos nos dão direção certa, nos dão o caminho certo e segura sobre o dever de um para com o outro, ou seja, o dever particular mesmo. Esse imperativo, ele nos dá uma direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Aquilo que nos é lícito
e aquilo que não nos é lícito. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo me convém. E isso nos mostra aquilo que devemos e o que não devemos fazer. Isso quer dizer que a relação entre comunhão e mutualidade é causa e efeito. Ou seja, é atitude e efeito. É algo que eu entrego, mas que eu também quero. É algo que eu conquisto, veja só, é algo que eu conquisto, eu também não posso obrigar o meu irmão a me amar, se eu não conquisto o amor dele. Eu não posso obrigar o meu irmão a amar, me amar. Muitas pessoas, elas vivem solitárias na igreja, se lamentando, se maldizendo, mas elas não procuram conquistar o amor dos irmãos para com ela. E aí, o erro está em quem? Está nela? Ou o erro está em mim? Estou me colocando no lugar dessa pessoa que se isola. O erro está nela ou o erro está em mim? Irmãos, onde existe a comunhão, ela se exterioriza. Onde existe a comunhão, ela parte de dentro para fora. Ou seja, eu mostro para o meu irmão aquilo que está dentro do meu coração. Eu exteriorizo o meu sentimento para com o meu irmão. Através de quê? Através da mutualidade. Quando permitimos constantemente que os fatores externos, aquilo que está lá fora, venha danificar a minha comunhão com Deus, nós precisamos fazer uma séria reflexão, nos perguntando como está a minha comunhão com Deus. Quando eu permito que o mundo contamine, ou seja, quando eu permito que o mundo danifique a minha relação com Deus, eu devo me fazer essa reflexão. Como está a minha comunhão com Deus? Porque o mundo lá fora, ele trouxe algo que contaminou a minha vida. Eu permiti que isso acontecesse. Como está a minha comunhão com Deus? Irmãos, olha só, Paulo nos ensina em Efésios que a igreja, ela deve estar crescendo em amor para edificação da própria igreja. Ela deve estar crescendo em amor. Efésios capítulo 4, e versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja só, a igreja, ela precisa estar em amor para a edificação da própria igreja, para que ela cresça na graça de Deus, para que ela seja um só corpo. Um só corpo. Irmãos, algo interessante. Veja só. Nós estamos falando realmente mesmo sobre isso. Comunhão. Comunhão. O tema nos permite fazer isso. O tema nos permite falar sobre comunhão. Então vamos falar sobre isso. Algo interessante. Quando Paulo fala que a igreja precisa crescer, estar em amor para que ela cresça, nós criamos em nossa mente o pensamento de um só corpo. Tá, um só corpo. Agora veja só. Eu criei contenda com o meu irmão. Eu fiz uma divisão entre eu e o meu irmão. Eu pertenço à igreja. Ele também. Ele também pertence à igreja.
houve um rompimento entre nós. Houve um rompimento entre nós. Eu não falo com meu irmão não fala comigo, assim, houve um rompimento entre nós. Somos igreja, congregamos a mesma igreja, somos um só corpo. Agora eu pergunto para vocês, como isso é possível? Se somos igreja, somos um só corpo e há esse rompimento entre eu e o meu irmão, como isso é possível? É difícil de acreditar. Alguém não está vivendo na graça de Deus. É verdade? Alguém não está vivendo na graça de Deus. Ou eu, ou meu irmão. Um de nós dois não estamos vivendo na graça de Deus. Aí o meu egoísmo diz que sou eu que estou vivendo na graça de Deus e o meu irmão não. O meu irmão, no seu egoísmo, também diz que é ele que está vivendo na graça de Deus e eu não. Como é que nós vamos chegar a um acordo desse jeito? Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela não requer divisões. Ela só atua através do Espírito Santo em um só corpo. A igreja. Deus, ele não se agrada com divisões. O corpo, ele deve promover o crescimento e a edificação do todo. O corpo, ele deve promover o crescimento e a edificação de toda a igreja. Jesus Cristo, ele tem em sua mente um povo unido sob o alicerce do amor. Um povo unido pela graça de Deus. É isso que Jesus Cristo tem em sua mente. E aí, nós causando divisão na igreja, nós estamos contrariando os pensamentos de Cristo. Nós estamos contrariando esse pensamento. Em João, capítulo 11, e no seu versículo 52, ele nos diz que não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Os filhos de Deus que andam desvairados, perdidos. Unir eles em um só corpo. O desejo do Senhor é que a igreja viva em união. Assim como Davi falou, assim como Davi disse, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É assim também o desejo de Deus, que a igreja viva em união, promovendo um relacionamento verdadeiro, relacionamento que demonstra o caráter de Deus na vida do povo que se chama pelo seu nome. O caráter de Deus na vida daqueles que se chamam pelo seu nome. Se sendo um só corpo, nós devemos demonstrar unidade. Se somos um só corpo, nós devemos mostrar que fazemos parte e que estamos de acordo com o caráter de Deus. Agora eu quero chamar a atenção para você. Quero chamar a sua atenção com o que eu vou dizer agora. Se o Pai está no Filho e o Filho está na igreja, também o Pai está neles, a igreja passa a fazer parte da vida do próprio Deus. E a vida de Deus é amor perfeito. E se a vida de Deus é amor perfeito, nós devemos viver em comunhão. Viver em comunhão. Isso quer dizer que se a igreja é um só corpo com a cabeça que é Cristo, se a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, nós devemos ter marcado em nossa vida o amor. Nós devemos ter o amor como a marca em nossa vida. E é esse amor que dará a vitória em Cristo Jesus. É esse amor que alcançaremos vitória. É com esse amor que a igreja se edifica. A igreja, ela não pode. A igreja, ela não tem, não me refiro a essa, tá? Eu estou me falando a igreja que não cultiva a comunhão,
a igreja que não promove o repartir do pão, a igreja que não se põe em oração. Graças a Deus, não é o caso da nossa igreja. Mas também não significa que a nossa igreja não esteja imune. Não esteja imune. Essa era a palavra. Não significa que a nossa igreja não esteja imune a esses efeitos. Não significa isso. A igreja, ela não pode falar de porvir se não conseguir viver no presente a comunhão uns com os outros. É importante a comunhão de uns para com os outros. É muito importante quando nós cultivamos essa comunhão, quando estamos na vontade do Pai, não tem espaço em nossas vidas para coisas que destroem a nossa comunhão. Quando nós estamos com essa comunhão, a nossa vida ela é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. É fortalecida pelo amor de Deus. E quando isso acontece, não somos alcançados por pequenas coisas que diariamente nos sobrevêm para distanciar, para procurar destruir essa comunhão com o nosso Deus. Uma comunhão que deve ser cultivada todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, é mandamento. E não há desculpas para a falta de amor. Não há. Ninguém pode dizer que não ama o outro porque não tem o dom de amar. Ninguém pode dizer isso. Você sabia? Que ninguém pode dizer que não ama um ou que não ama o outro porque eu não tenho o dom de amar. Nós precisamos lembrar que as Escrituras jamais afirmam que amor é um dom. As Escrituras não afirmam isso. Amor não é um dom. Amor é algo que se cultiva. Amor é algo que nos dá o entendimento de que precisamos, que necessitamos. A Escritura claramente ela nos descreve em João, capítulo 15, versículo 12. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 12. João 15, 12 nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Então Paulo afirma aos Coríntios, ou seja, Paulo afirma que o amor é algo edificante, é algo que conquistamos, é algo que precisamos ter para poder viver bem com o nosso irmão. Nós devemos entender que amar uns aos outros é um mandamento. Estava lembrando de uma música agora há pouco que a igreja costuma cantar: como é precioso, irmão. Está bem junto a ti. Está bem junto a ti. Juntos lado a lado. Juntos lado a lado. Andamos com Jesus e expressando o amor que um e a Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu vim pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um
Deus quando permitimos que Ele revela a sua glória em nossa vida. E só compreendemos a mensagem de Cristo, só entendemos o amor do Pai para com o Filho e a necessidade da igreja se vivermos em amor. Somos um, eu sou um com você. É assim que nos fala essa música, né? Somos um, irmãos. Nós precisamos cultivar esse amor, nós precisamos cultivar, nós precisamos praticar esse amor. Ao crer nessa mensagem de amor, pregada em Lucas, aqui, pregada em Atos, ao crer nessa mensagem, ao crer nestas palavras, eu quero ler até o versículo 44, o versículo 44 também, vamos ler aqui até o versículo 44, ou seja, 2,44, todos os pequenos estavam juntos, tinham tudo em comum, aqui de Atos 2, versículo 44. Então, ao crer nessa mensagem, a igreja é impactada pelo seu modelo de vida. E ai daquele que não cultivar este amor, ai daquele que não permanecer nesse amor. Todos os crentes, eles devem viver uma vida em comum. Todos os crentes têm que viver uma vida em comum. Quando entendemos a mensagem de Jesus, deixamos que o Espírito Santo nos conduza a uma comunhão profunda uns para com os outros. Nós precisamos entender isso. Ai daquele que não cultivar esse amor, buscando o interesse, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns pelos outros, amar uns aos outros. É mandamento. Nós precisamos entender que a igreja se edifica. A igreja, ela só cresce fundamentada no amor. Quando compreendemos essa mensagem de Cristo, não ficamos parados contemplando a sua glória. Nós entramos para o campo, nós saímos da zona de conforto e vamos impactar este mundo que está lá fora, esperando que nós impactemos ele com o nosso testemunho. Nós tomamos uma atitude de prática à sua vontade, atendendo os seus planos, que nos leva a viver em amor, desfrutando da intimidade do corpo de Cristo. Essa intimidade que é tão linda e que precisamos cumprir com esse mandamento. Essa é a nossa grande missão. Fazendo discipulado, fazendo missões, levando esta mensagem, pois a nossa vida, ela foi mudada pelo amor de Deus. Alguém crê nisso? Amém. Que a nossa vida foi mudada pelo amor de Deus. A diferença, já vou concluir. Sei que os irmãos já estão. A diferença de opiniões entre os irmãos, pensamentos de várias direções, isso é comum. Sempre vai haver isso no meio de pessoas, onde há multidões, sempre vai haver essa diferença de opiniões. Eu tenho uma ideia, você tem outra. Há um assunto, um determinado assunto, eu tenho uma ideia, você tem outra, fulano tem outra, e assim vai. Há uma diferença de opiniões. Há também no meio do povo diversas personalidades, e podem ser muito úteis. Isso eu aprendi com o meu pastor. Quando eu me incomodava com as pessoas que falavam de mim, com as pessoas que se reuniam para falar a meu respeito, eu me incomodava demais com isso. Hoje não, irmãos. Estou muito tranquilo. Eu sei, eu conheço a minha vida. Eu estou muito tranquilo, eu sei da minha comunhão com meu Deus. Eu sei, eu estou tranquilo, irmãos. Eu não me incomodo mais com isso, não. O pastor um dia falou assim, irmão, isso é bom. É bom porque isso, ele falou assim, é mistério que isso aconteça. Pastor, você lembra? Isso, é bom que isso aconteça. Mas isso só pode acontecer para conduzir o crente à mudança. Para conduzir o crente à mudança a respeito de um problema, a respeito de uma divergência, de uma dificuldade, até mesmo de uma dificuldade espiritual. É mistério que isso aconteça. Eu uso as palavras do meu pastor. É mistério que isso aconteça. É essencial para a igreja de Cristo. É essencial. Se aborreça não.
Se alguém está falando de você, falando da sua vida, irmão, ora por ele. É assim que eu estou fazendo. Ora por ele. A unidade espiritual, ela considera antecipadamente e aponta para a lealdade ao Senhor, o comprometimento e o amor para com Deus e a sua palavra. Unidos com Cristo para transformar vidas. Igreja, repita comigo, por favor. Unidos com Cristo para transformar vidas. Só a igreja, vai lá. Unidos com Cristo para transformar vidas. Amém, irmãos. Para estarmos unidos com Cristo, precisamos ser um só corpo, buscando a autoridade de Deus, que nos orienta a estar sob a sua vontade. A autoridade de Deus, ela deve estar acima de nós, sob a nossa vontade. Só assim compreenderemos a sua mensagem de amor e viveremos em comunhão com Ele. A unidade é a marca fundamental para que o mundo conheça que realmente somos povo de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra possa ter encontrado guarida no seu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e aos irmãos pela atenção. Aqui, irmão Sueli.